Bom, hoje a gente tem um assunto, quer dizer, o mesmo assunto, né? Os personagens, as figuras são diferentes daquilo que vocês já vêm estudando, participando, mas o assunto é o mesmo no quesito na moldura, né? Do, de se tratar de homens comuns que Jesus elegeu, né? Essa palavra eleição aqui, ela é bem propícia, né? Essa ação de Jesus em relação aos seus discípulos talvez seja aquilo que mais melhor explica o que vem a ser a eleição, ou seja, ele pinça, né, alguém num determinado contexto conforme o que vai dizer lá em Romanos 9, né? Conforme o seu querer, conforme a sua vontade, né? É a vontade soberana de Deus. Mateus e Tomé, que são os nomes de hoje, eles não foram escolhidos por eles mesmos, né? Eles tinham um currículo sensacional, né? Eles eram figuras que tinham assim, uma capacidade performática, uma capacidade de fazer algo que estava muito acima da média, nada disso, nada disso, né? Jesus tem uma razão soberana, né, bendita e desconhecida por nós por causa das nossas limitações. Talvez hoje, né, milhares de anos depois, a gente consegue entender algumas coisas, ou várias coisas, né, ou muitas coisas. Eu costumo dizer que muitos representam a maioria e alguns representam a minoria, essas palavras, né? Quando a gente fala algumas pessoas, a gente está falando de poucas, de menos do que 50%, né? Eu acho que hoje a gente consegue conhecer muitas coisas, entender muitas coisas no que diz respeito aos nomes escolhidos por Jesus, né? Mas naquela circunstância, imersos naquele contexto, nem eles mesmos conseguiram entender, né, por quê, né, essa escolha, né? Mas, enfim, a vontade soberana de Cristo e a plena sabedoria, né, é o que, na verdade, define a sua vontade livre, né, a sua livre ação, né? Fato é, e nas páginas desse capítulo eu li isso, achei muito interessante, que Cristo intencionalmente ignorou os aristocratas. Aristocratas é um termo político já usado por Platão 400 anos antes de Cristo. Aristocracia, né? É um termo que numa democracia ele vai ficando mais em desuso, né? Porque numa democracia as pessoas não são escolhidas pela sua capacidade excelente, mas pelo povo. O querer do povo é o que toma uma decisão sobre aquele nome que vai ter o poder, manter o poder, né, ou o governo, né? Mas era um termo muito conhecido da aristocracia pelos os gregos, né, porque a palavra aristo é a palavra excelente, tem um significado de excelente. Uma aristocracia, kratos, né, é o poder, né? Uma aristocracia é quando o poder está na mão dos melhores, o poder está na mão dos excelentes, daqueles que foram apurados por experiências, por currículo, por título, por conquista, como excelentes, né? Com nomes que foram preparados. O Brasil teve um nome preparadíssimo para o governo, o filho de Pedro I, né, Dom Pedro II.
e ele governou por décadas no Brasil no século retrasado, né? Século XIX. E aquele é um dos maiores exemplos, talvez o maior de todos os exemplos brasileiros de governo aristocrático, né? Um homem que foi preparadíssimo para aquela função, né? Desde a sua infância, adolescência, né? Versado em muitas línguas, conhecedor de ciências, conhecedor de personalidades e políticos poderosos do mundo todo, um homem muito bem aceito no mundo todo, inclusive na capital do mundo ocidental, que era a França, né? Morreu lá e foi enterrado lá, depois o corpo veio para cá, os restos mortais vieram para cá, mas ele foi aceito na França, no seu funeral ali, com multidões de pessoas, na França, que era a sede cultural do mundo, né, do mundo ocidental. Então, era um aristocrata, o nosso último governo monárquico, né? Mas os discípulos de Jesus não eram aristocratas. Eles eram homens, como diz o título, comuns ou extraordinariamente comuns, né? Mateus era um homem. Isso tem que ter uma aplicação para nós, viu? Já começo aqui fazendo uma aplicação. Mateus era um homem talvez pior do que comum, né? A aplicação para nós seria o sentido de que às vezes a gente fica pensando que Jesus, Deus, ou Deus, né, eles querem figuras emblemáticas para servi-lo, e a gente fica ali servindo meia boca quando a gente não se declara ou não se define como tal. Né? Eu sou um cara simples, comum. Eu fracassei em alguns propósitos, em alguns sonhos, em alguns projetos. Eu já passei da idade de oferecer grandes coisas. Eu tô mais perto do pôr do sol do que da manhã, do meio-dia, no aspecto etário, né, no aspecto de idade. Enfim, não existe na Bíblia necessariamente alguém que tenha sido escolhido por causa. Tem até um homem, dois, três, que eram assim um pouco especiais. Eu estou me lembrando aqui no máximo de um, que é Paulo, né? Mas ele não foi escolhido necessariamente porque ele era bom. Né? Aliás, ele era horroroso porque ele era oposição, né? Ele tinha algumas coisas que seriam potencializadas, canalizadas ou usadas como canais de bênção para a evangelização dos gentios, tá? Mas não é que é Paulo, talvez, né, naquela função ali, como uma mulher humilde, serva, Maria, não que Maria fosse uma pessoa aristocrática ou uma pessoa que talvez existissem dezenas ou centenas de perfis e personalidades e coração servil e humilde, como o de Maria no Novo Testamento, naquelas terras, naquele tempo, mas, na verdade, só precisava de uma, né? E Paulo tem o mesmo sentido também. Talvez existissem outros, é possível, muitos outros, como Paulo, com características, um poliglota, um sujeito conhecedor das culturas, né, cultura grega, cultura romana, cultura hebraica. Talvez existissem outros, mas Jesus só precisava de um para fazer aquele trabalho. Então ele vai lá e elege aquele. Mas, tirando isso, a gente vai percebendo que figuras que se habilitam, né, com títulos, às vezes, importantes, eles não são escolhidos. Né? Se fosse uma seleção, uma convocação para uma seleção de futebol, né? Estamos chegando aí, parece que é amanhã, não tenho certeza sobre a convocação. Jesus, ele ia colocar os nomes mais improváveis e aqueles até que a gente pensa assim, não, mas esse aí, pelo amor de Deus, esse aí não, esse cara eu nunca ouvi falar dele, esse outro aí nem sei se esse cara jogou bola alguma vez na vida.
eu não tenho condição do cara fazer uma coisa dessa. E Mateus é uma dessas figuras. Ele não era só uma pessoa ordinária, uma pessoa do dia a dia, né, comum. Ele era uma pessoa improvável, ele era uma pessoa, não, esse é cobrador de impostos, né? Esse é um pecador declarado. Ele era declarado, né? O indivíduo como publicano ou cobrador de impostos, o título era esse, publicano, né? Eu, sinceramente, não sei, acho que não sei se alguém sabe, né? Exatamente porque publicano, né? Público povo, né? Vem do latim, né? Público, né? Daí você tem república, né? Que é a res pública, né? Que é a coisa do povo. Eu não sei por quê, porque o povo odiava os publicanos, né? O homem do povo era odiado pelo povo. Ele não era um homem do povo no sentido de popularismo ou de populismo, né? Ele era um sujeito da própria raça, da própria nação, né? Um judeu, como o Lucas destaca, né? Que Levi, ele é chamado pelo seu nome judeu, né? Levi, filho de Alfeu, isso em Marcos 2,14. Ele era um judeu, mas todos os publicanos, né? Eles compravam títulos compravam essa função pública, né? Como um servidor público, né? Essa função pública, porque eles tinham ali, de uma maneira mais simplória, eles tinham o que ganhar, né? Eles tinham comissão, eram comissionados, e às vezes até de maneira corrupta, eles colocavam valores acima, né? E eles subjugavam o próprio povo, né? Com as taxas que já não eram baratas, mas eles iam lá e, meio que um exemplo, né? Dobravam as taxas. Em algumas circunstâncias, existiam vários tipos de publicanos, viu? Não era só não é tão simples assim, havia uma hierarquia, né, entre eles, e Mateus provavelmente era um dos mais baixos na hierarquia, porque tinha tipos diversos de impostos, né? Ele cobrava, às vezes, um imposto, o que era chamado de gabai, né? Eram coletores de impostos gerais, impostos maiores, né? Imposto de propriedade, o cartório de registro, né? Imposto de renda, né? Impostos que todo homem adulto deveria pagar. Esse era um tipo de coletor de publicano, de coletor de impostos. Mas tinha os MOCs, né, que cobravam impostos menores, né, às vezes sobre importações, exportações, bens para o comércio interno, ali até na estrada, às vezes um negócio meio praça de pedágio, né, estava dentro dessa categoria dos MOCs, né, o MOCs. Eles ficavam ali, né, em ambientes que lidavam diretamente com o povo, né, com, com o indivíduo, o cidadão que deveria, ou não, né, porque quando eu falo cidadão, você pode pensar que é só o cidadão romano que pagava imposto. E um judeu, um palestino, que naquela circunstância não é Palestina nos moldes geográficos de hoje, geopolíticos de hoje, a Palestina, naquela circunstância, era o Estado palestino, a província palestina, que englobava a Judéia, Samaria e Galileia, né? Três espaços relativamente pequenos, se comparado com o tamanho do Império, né?
que fazia um link ali entre as regiões ricas mais ao norte da Síria, né, subindo mais e contornando lá para a Grécia, passando pelo que hoje é Istambul, Turquia e tal, e para baixo, ao sul, fazendo fronteira com o Egito, né, que era uma importantíssima região. Geograficamente, eu poderia dizer que o crescente fértil, que Israel compunha o crescente fértil, vinha da Mesopotâmia, né, lá do Irã, né. O crescente fértil é uma lua, é uma meia-lua que vem do Irã ali hoje, né? Hoje no Irã, terra de onde veio os caldeus, de onde veio Abraão, na ocasião da geografia bíblica, né? Mas hoje ali na região Irã-Iraque, né? Então você vem, vai rodeando, fazendo uma meia-lua assim para cima, assim, ó, uma meia-lua para cima, e toda a parte que está aqui, se o Irã está aqui, né, mais ao leste, né, você vai rodeando e é uma região muito fértil e é onde começa a civilização humana, né? Isso tanto na concepção bíblica quanto na concepção científica. Você passa ali algumas ilhas do Mediterrâneo, você passa Israel e vai até o Egito, que tem uma área fértil por causa do Nilo, né, do rio. E Israel tem áreas férteis também, né, pedaços férteis, e aí quando você pesquisar no Google aí o que é o crescente fértil, você vai ver essa área crescente por causa da lua, parece uma lua crescente, né? E geograficamente e fértil por questões agrícolas, né? De alguns grandes rios e tal, talvez áreas de convergências de chuva, coisa assim, faz aquela região. Então, essas essa Palestina, ela é uma parte romana, ela é insignificante porque ela é pobre, né? Ela é subjugada já por anos e anos e anos, né? Vem de vários impérios subjugando aquele povo, mas ela é relativamente interessante por causa talvez da passagem, né? Do ambiente de corredor ali do que hoje é Europa, Ásia, África, né? Então, até hoje Israel, né, tá muito próximo da Europa, ainda banhada ali na costa de Tel Aviv pelo Mediterrâneo, e linkando ali praticamente Europa, Ásia e África, né? Hoje o Egito é um país pobre, né? Mas naquelas circunstâncias, quer dizer, historicamente, por um longo tempo foi um país rico. Os coletores de impostos, então eles eram figuras vinculadas a Roma, né? Eles faziam isso não pelo rei Herodes, no caso o rei da Judéia, né? Que Herodes era um qualquer lá, uma figura meio que um vereador lá, só para ficar ali meio que, né, fazendo um jogo de que Roma fazia dava uma certa liberdade, uma certa autonomia para que o povo tivesse o próprio reino, mas Herodes não reinava nada. Um bobão, né, um bêbado, que tinha ali uma linhagem, mas, enfim, né, quem mandava era Roma, por isso a figura de Pilatos, né, nos tempos de Jesus, né, tiveram outros prefeitos da Palestina, mas no tempo de Jesus era Pilatos, né, Pôncio Pilatos, um homem indicado por César, o grande imperador do grande império, do poderoso império romano. Então eles tinham esse vínculo ali, o publicano, mas eles eram do próprio povo. E se cobrava do povo. É um lugar pobre, mas sempre tem onde espremer e tirar mais, né? E aí Mateus é chamado nesse contexto, né? Na praça de pedágio ali, na praça de imposto, né? Você tem determinados lugares estratégicos, ele talvez fosse muito provável que pela posição, por ele estar na praça, ele não era um mock superior, um mock que tinha várias praças, que tinha várias franquias. Ele era um coletor de uma franquia, né? Ao que parece, porque se o sujeito tivesse, né,
o sujeito que era dono de uma rede, né, ele provavelmente não estaria ali no chão de fábrica, cobrando ali. E Mateus estava. Então, muito provável que Mateus fosse um coletor, o que não tirava dele a sua condição de um homem que tinha bons recursos, bons rendimentos, tá? Porque vocês sabem, imposto a maior empresa de uma nação é o governo, é o seu governo, por causa dos impostos, né, que são altíssimos quando você pega o volume, mesmo com volume baixo, mesmo com volume baixo, mesmo com eu não tenho certeza dessa informação, mas talvez entre as nações que têm uma menor taxa de arrecadação sejam os Estados Unidos, porque eles já cobram ali 6, 7%. Claro que tem imposto de renda também, e tal, mas estou dizendo de compra, né, de produtos, né? Porque é uma nação que oferece muito pouco serviço público gratuito, né? Mas imposto, você imagina um volume de compras de 6%, 7%, né, de tudo que... Não tudo, né? Nos Estados Unidos, não tudo. Tem muitos alimentos que são isentos e tal, assim, mas de uma boa parte, de 80% do que a nação vende, ela cobra 70%, 7%, desculpa, 7%. É um volume absurdo, trilhões e trilhões, né? Então, imposto sempre é o melhor negócio, né? Uma praça de pedágio, por exemplo, né? Você vai pedir alguma coisa para o Papai Noel no final do ano, não pede Mega Sena, não, pede uma praça de pedágio, uma concessão por 20 anos, que você vai ver de carro, só carro, né? Só ali 2 eixos tanto, 4 eixos tanto, você vai ver o que vai ser. Então, era um homem rico, né? Mas odiado, isolado, né? Aí entra aspectos de pobreza interna, né? Odiado, isolado, e isolado no sentido da comunidade, né? Seu próprio povo, né? O Talmud, por exemplo, uma literatura judaica, né? Ali dos rabinos, né? Interpretações dos rabinos, né? Um livro importante, uma literatura importante para eles, né? Ele ensinava que era certo enganar um coletor de impostos e mentir para ele. Você vê que a sabedoria cerimonial, a sabedoria rabínica judaica, ela permitia até mentir para um coletor de impostos. Era uma raça assim que... Por que eu tenho o compromisso de falar a verdade para como se fosse um esquadrão, um pelotão, um agrupamento nazista que bate na sua porta para saber se tem algum judeu lá? Aí você vai mentir, né? Não tem, aqui não tem, porque esconderam muitos alemães, esconderam judeus, né, na Segunda Guerra Mundial. Aí você vai mentir e o pessoal ficava morrendo de alegria, feliz, porque mentiu para um grupo, porque enganou um agrupamento nazista, porque senão, se tivesse falado a verdade, o cara tinha morrido. Então, às vezes, dá esse senso assim de que não, eu vou até cometer uma imoralidade, porque por trás disso existe uma imoralidade muito maior. A ética hierárquica, né? Você escolhe, você opta pelo mal menor. Tudo é ruim. E aí eles tinham essa autorização, né, para isso, porque eles viviam de extorquir as pessoas, né? Os coletores de impostos. Mateus, então, é isso. Essa figura que era ombreada do ponto de vista da moralidade, do populacho, né? Ombreada com as meretrizes, né? E às vezes eles andavam juntos assim. Se um publicano quisesse bancar uma grande festa, dinheiro não era problema. Se ele quisesse bancar uma grande festa, ele tinha que chamar gente do naipe, da categoria das meretrizes. Isso era comum. Você vê uma meretriz na casa de um publicano por uma festa, né? Isso está claro, né? Tem aquela parábola lá do publicano, Jesus, para esclarecer como
como era a oração do fariseu do publicano, Jesus também diminui o publicano para mostrar assim, é uma figura que realmente é a mais improvável figura social, né? Então, Jesus chama esse cara, por quê? Né? Esse tipo de gente, né? Jesus tem as suas Jesus tem as suas compreensões plenas de cada, sei lá, célula do nosso corpo, cada núcleo celular do nosso corpo, cada aminoácido do nosso corpo. Jesus tem plenas convicções, tanto do nosso micro quanto do macro do universo, da cosmologia. Jesus sabe de todas as coisas, né? E ele chama esse sujeito, abandona o seu posto, e ele sabia que aquilo era um abandono total, porque se você saísse da sua praça, eu acho que até hoje tem coisa assim, né? Você é um servidor público, você sai, não volta mais, fica um tempo assim, você vai ser exonerado, né? O sujeito vai procurar ali e tal. Então, o que tinha de gente para entrar no lugar dele, considerando os rendimentos daquela função, era uma coisa absurda. Então, ele sabia que aquele segue-me, né, de Mateus 9, aliás, no livro no evangelho que ele mesmo escreve, ele só se refere a si mesmo duas vezes, que é no 9, que é no seu chamado, que é uma coisa bem curtinha, e no 10, que é a lista dos apóstolos, né? Ele está lá na lista, mas nada, ele não fala sobre ele, né? Sobre ele mesmo, não temos detalhes sobre ele, sobre a personalidade. A gente vai fazendo, né, determinadas ligações. Bom dia, o pessoal, desculpa, estou de volta. O Ismael falou que é internet, pode ser. É, vamos lá, eu não estou me vendo aqui, mas acho que meu vídeo ainda não liberou para mim mesmo aqui, tá? Agora sim. Meu computador, de vez em quando, ele dá uma travada do nada, assim, eu tenho que reiniciar. Continua gravando aqui. Então, vamos lá. Essa questão é provável, né, que Mateus fosse um sujeito conhecedor do Antigo Testamento por causa do seu afastamento, né, dos ambientes cerimoniais.
né? Por exemplo, um publicano não podia ir para o ambiente do templo, ali do convívio, se ele morasse longe do templo, né? Aí ele teria acesso às sinagogas. Ele não era bem-vindo, ele não era permitido ele estar ali. Então, não seria a partir disso que o indivíduo, tendo no coração, né, a tradição, que a partir disso ele não ia fazer o seu próprio culto ali, particular, conhecedor da Bíblia, das Escrituras, né? É muito provável, porque quando ele escreve o Evangelho, a gente vê que ele tinha um ótimo conhecimento do Antigo Testamento, ele cita muito o Antigo Testamento, com certa autoridade, com certo domínio, né? Então, pode ser que envolva esse aspecto do afastamento, né? E do isolamento, né? Eu não tô tornando Mateus vítima, porque o contexto é muito complexo para a gente dizer assim, poxa, mas que povo mau, eles estão afastando um cara. Isso é muito complexo. Hoje a gente faz isso com um sujeito, parente, amigo, irmão, por decisões, opções políticas diferentes da nossa. A gente taxa o indivíduo hoje. Né? Você imagina, e olha que nem dói o fato do indivíduo votar no Lula ou no Bolsonaro, eu não perco nada com isso aqui de maneira direta, nem sei se perco indireta, porque é tudo igual. Eu não estou perdendo nada com isso, né? Mas você imagina um sujeito que me cobra com homens, às vezes, armados, né, com um grupo de mercenários, guardas mercenários, e ele é do meu povo, ele deveria ser gente comigo, caminhando comigo, andando comigo. Então, os aspectos ali contextuais de isolamento, etc., isso é algo absolutamente compreensível do ponto de vista da antropologia, da política e da sociologia. Né? Isso é absolutamente compreensível. Né? Mas, enfim, o fato é que para Jesus, de maneira muito esquisita, né? E aqui a palavra esquisita, certamente eu já tenho usado isso em alguma outra aula ou mensagem que eu tenha pregado na igreja, Jesus era muito diferente. A isso que a expressão, que o adjetivo esquisito nos remete. Jesus era muito diferente. Mas muito diferente mesmo, assim, de tudo, do nosso modo de operar, do nosso modo de ser, do nosso modo de ver. É muito diferente. Né? E isso impacta Mateus. Ele deve ter ficado estupefato, né, quando Jesus o escolheu. Né? Aquela coisa assim, e aí, não sei, existem coisas da alma, né? De repente é tudo que o indivíduo que aparentemente é rico, e sendo rico a gente considera que está resolvido na vida, isso é tudo. Né? É tudo que eu queria. Mas não é, isso não é a melhor coisa do mundo. Há uma pobreza, uma carência, uma falta interna absurda. Né? E certamente é por isso que ele atende. Não só por isso, não só pelo seu próprio eu, né? Mas por um chamado que ecoa no mais profundo do nosso ser. Esse é o chamado de Deus para nós. Ninguém acessa esse ambiente morto pelo pecado, né? Que Jesus faz reviver em nós. Esse espírito morto, a alma que pecar, essa morrerá. Isso está de capa a capa no Antigo Testamento. O pecado mata o espírito, né? E Jesus passa e chama o espírito, igual ele fez com Lázaro, né? E aí o sujeito acorda, o sujeito vive num âmbito, numa perspectiva espiritual. E ele vai. Né? E ele se torna quem se tornou, né? São dos evangelhos, né? As narrativas de Cristo, sobre a obra de pessoa e obra de Cristo, são 4,
Mateus só Mateus e João foram discípulos de Jesus, né? Lucas não foi discípulo e nem Marcos. Então ele se torna um escritor importante, porque era uma testemunha ocular de tudo que acontecera. Parece ter sido um homem tímido, porque não se apresentava, né? O Fábio, duas boas notícias hoje, né? O Fábio está conosco, vamos orar por ele, temos orado muito por ele, e ainda está nos auxiliando, a segunda boa notícia, né? Colocou o texto aí no chat aí de mensagens aí. Depois a gente destaca a presença dele. Queridão, bom ter você com a gente. Olha só, então entra esse aspecto de o indivíduo que ele passa a viver, né, uma nova vida, né, aceito como filho de Deus, como amado de Deus, né, e ele abre mão, né, de algo que hoje a nossa cultura valoriza como sendo o melhor Deus, o Deus melhor, que é o recurso financeiro, o conforto. Ele abre mão disso porque isso não responde quase nada dentro de nós, de maneira as perguntas existenciais da nossa alma, da nossa existência. O fato de ter dinheiro não quer dizer que você seja rico, gente. O fato de ter dinheiro pode tornar você simplesmente um pobre com um monte de dinheiro. Pobre com dinheiro. Pobre de quê? Pobre de um monte de coisa. E esse monte de coisa é um monte de coisa que importa muito mais do que os recursos materiais. Né? Vocês devem conhecer aí gente que às vezes tem dinheiro, mas também junto com isso, e exatamente por causa do dinheiro e da caminhada pelo dinheiro, tem o ódio dos próprios filhos. Eu não consigo me imaginar nisso. Eu consigo me imaginar pobre, porque eu nasci pobre, sou pobre, vou morrer pobre, não estou nem aí para isso. Mas eu não consigo me imaginar ausente dos meus filhos, porque pelas minhas escolhas, pela minha jornada, pelo meu caminho, eu priorizei o dinheiro e os meus filhos hoje não dão a mínima para mim. Então eu sou um cara carente, pobre, mesmo com um bolso cheio de dinheiro, mesmo com milhões no banco. Isso reflete na vida, na saúde, nas emoções do indivíduo, né? E esse Mateus é salvo de si mesmo também, né? É salvo de si, né? De uma vida que, por mais que ela fosse abastada, mas ela era uma vida de pária, era uma vida de gente excluída, era uma vida de gente que era incapaz de ser amado. Eu não sei, eu vou falar uma coisa aqui, pode não se aplicar a Mateus, mas se aplica a tantos. Talvez até a mulher com a qual o cara dorme e vive, ela está com ele por causa do dinheiro dele, e não por causa de quem ele é. Né? E Jesus torna Mateus um indivíduo que tem o valor em si mesmo por causa de quem Cristo é, e também por causa dele mesmo, a partir de então. Né? E ele se torna uma bênção, né? Um homem comum, um pecador, mas que conhece o perdão, né? Sabia que naquele chamado havia perdão, né? Havia uma promessa inerente de perdão, e ele segue a vida, né? É totalmente novo. Agora ele segue pobre de dinheiro, mas rico de amor, porque ele é amado, porque ele tem propósito, é rico de missão. O indivíduo passa a ter uma clareza sobre de onde ele veio, para que ele está aqui, para onde ele está indo. Né? E aí é isso. Em segundo lugar, Tomé. Tomé é uma figura... Mateus, a gente põe nome nos filhos, mas não põe nome de Tomé. Né? Mateus, quase todo mundo é Mateus em um determinado momento. Né? Que às vezes dá umas ondas, né, de nomes, né? E Mateus tem a onda também, né? Sempre tem um Mateus perto da gente, é um nome lindo realmente. Mas Tomé, ninguém chama Tomé, né? Porque Mateus, talvez porque a gente sabe pouca coisa sobre ele e sobre ele mesmo, né? Nem ele mesmo falou de si, talvez por uma certa timidez intrínseca ou por um casulo que ele passou a existir a partir da profissão, da função, né, e das exclusões diversas no dia a dia, né? Parece ter sido um homem
de pouca manifestação, de pouca conversa ali no círculo com Jesus, né? Embora, enquanto Pedro falava o tempo todo, dava a primeira palavra, a primeira resposta, Mateus nada. Mas ele escreveu um evangelho, um lindo texto, né? E ele, não sabendo pouco sobre ele, a gente vai lá e põe o nome no filho de Mateus. Mas de Tomé a gente acha que sabe. Tomé a gente acha que sabe, porque Tomé é conhecido como um indivíduo incrédulo, é o estereótipo, é o símbolo da incredulidade entre os discípulos, né? Judas é o da traição, Pedro é o da covardia, né? Embora também, não só da covardia, que ele nega Jesus, mas também do indivíduo ali que está o tempo todo, né, se posicionando de maneira imediata ali, né, para frente, falador, né? Mas Tomé é da incredulidade, que é o cara que só creu porque viu. Eu conheci um Tomé, mas não era brasileiro, não. Não sei se tem brasileiro. Brasileiro? Não, eu conheci dois. Conheci um em Uberlândia e conheci um angolano, não, moçambicano. Mas a gente não gosta disso porque fica com aquela sensação de que é um cara que não se expressou, não foi feliz naquela reta final. Mas, bom, o MacArthur, que é o escritor do nosso livro base, ele vai trazer Tomé como um indivíduo não necessariamente como símbolo de incredulidade, mas como símbolo de pessimismo. Eu acho que tem razão. Eu concordo com o MacArthur, né? Porque, quer dizer, de incredulidade eu sempre concordei, porque eu não acho que é tão rasa assim a definição, né? Eu não, acho que. Porque quando a gente pensa assim, Tomé só creu porque viu. Olha, mas qual dos outros creu sem ver? Nenhum. Todos creram porque viram, inclusive as mulheres, que foram as primeiras a verem, e as primeiras testemunhas. Creram porque viram. Né? Então a gente já começa equivocado aí. Né? Que Tomé, ele, por alguma razão, e o MacArthur propõe que a razão dele não estar ali naquele primeiro momento, naquela primeira semana, naquela primeira aparição de Cristo aos seus discípulos, MacArthur propõe que pode ser exatamente porque ele estava mergulhado na desesperança, né? Na tristeza, porque ao que parece, biblicamente, temos ali ele citado em João 11, 14 e 20, os capítulos, né? Cada um uma circunstância diferente. E ao que parece, baseado nas citações de Tomé, na postura dele, ele realmente era um indivíduo que ele foi profundamente abalado com a morte e a ausência de Cristo. Profundo. Todos foram, sem dúvida nenhuma. Aquilo foi um impacto horrível. A gente pensa assim, o cara estava lá seguindo Jesus, Jesus morreu, beleza, não sei o que, a gente volta para casa e aí daqui a pouco a gente volta para a igreja. Aqui não tem nada disso, isso aí, o contexto é totalmente diferente, os caras deixaram tudo. Os caras deixaram a vida, os caras deixaram casa, deixaram amores, deixaram empresas, deixaram paixões, deixaram projetos, deixaram sonhos, e ficaram perambulando com Jesus, um cara esquisito, estranho, embora nitidamente da parte de Deus, porque faziam as coisas que ninguém fazia, falavam as coisas que ninguém falava, e só que, pum, de repente, o cara morto na cruz, pelado, né, humilhado, e aquele poder todo que a gente foi vendo ao longo da jornada, a gente vê que ele não usa aquilo em seu próprio favor. Né? Imagina você numa situação dessa. Estou falando de gente que vai à igreja 3 vezes no mês, não. Estou falando de gente que deixou tudo por um, por um grande, por um grande sonho, por uma grande imagem, por um grande herói, por um grande Messias, né? Enfim. E agora, então, só que Tomé
quando você pega ali aquela parte da morte de Lázaro, né, que Tomé fala, que Jesus fala, vou lá em Jerusalém, vou para aquele lado lá, vou descer para a Judéia, né, Lázaro morre em Betânia, próximo de Jerusalém. Eu vou descer para a Judéia, porque vou lá ver Lázaro, aquela coisa toda, e os discípulos meio que assim, não, vai não, que lá o pau está quebrando lá sobre você, eles vão pegar você lá, vão te prender. E aí Tomé dá um passo à frente e fala, não, se vão pegar e vão matá-lo, eu estou junto, vou morrer também. Isso é muito interessante, porque pode ser que isso seja uma declaração de dizer assim, se matarem Jesus, o que vai ser de nós? O que a gente vai fazer? Nós que já morremos para todas as outras coisas. O que a gente vai fazer se matarem Jesus? Então vamos embora com ele, nós estamos juntos. Né? Isso você vê que aí você tem em Tomé uma figura nobre, pessimista, porque, né, segundo a visão de John MacArthur, né, MacArthur mesmo, John MacArthur. Segundo a visão de John MacArthur, você tem a ideia de que o sujeito está dizendo assim, mas quem não vai morrer? Não, o pão sempre cai com a manteiga virada para baixo. Se tiver que dar errado, dará. É o efeito borboleta, né? Se alguma coisa tiver que dar errado, vai dar. Né? E aí nós vamos morrer. E, quer dizer, eles vão matá-lo, mas nós vamos matá-lo. Porque imagina, ele morre e a gente. Aí depois você tem a citação em João 14, que Jesus fala, realmente é dramático, né? O início de João 14 ali. Eu vou para a casa do meu pai. A casa do meu pai tem muitas moradas, tal, né? E o Tomé, ele também tem uma palavra ali, né? De perguntar, né? Sempre fazendo aquela coisa de Senhor, explica melhor esse negócio. Você vai para onde, né? Quando ele diz e vós sabeis o caminho para onde eu vou, né? E Tomé pergunta, mas como a gente vai saber o caminho? Aí ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida e tal. Isso também traz essa questão relacionada a Senhor, que história é essa de você vai, a gente fica? Isso demonstra, mais uma vez, né, uma certa lealdade, um certo apego diferenciado de Tomé a Jesus. Né? Aquela coisa assim de que a gente não sabe mais viver sem você. Isso é muito bonito, isso. Né? Isso é muito... Embora, né, o autor destaque esse aspecto assim de esse negócio não vai prestar, né? Tem essa característica mesmo, né? Mas também isso nos ensina essa postura desse homem que vai dizer assim, Senhor, vamos embora todo mundo junto, né? Não deixa a gente para trás. Outrora eu já disse que se vão te matar, vai matar todo mundo, porque nós estamos todos ligados, estamos todos juntos. Né? E aí, a parte final que é citada lá no capítulo 20, que é aquela mais conhecida de Tomé, né? É aquela coisa do Senhor, quer dizer, eu chega, né? Já tinha um tempo, uma semana, né? Uma outra aparição de Jesus, e ele vai dizer, eu não consigo acreditar nisso. O que os discípulos estavam dizendo, Jesus ainda não tinha chegado, né? Eu não consigo acreditar nisso. Mas vamos tentar analisar isso por um outro ponto, uma outra perspectiva, né? Você pode dizer, eu não consigo acreditar, também, não no sentido só de dizer assim, duvido. Mas você pode desacreditar no sentido assim, isso é grande demais, isso é inimaginável, isso vai ressuscitar em mim a esperança que morreu há uma semana. Isso é imenso é inacreditável. Inacreditável. Deixa eu ter absoluta convicção disso. E Jesus diz a ele, oferece a ele
ele quer até algo mais do que os discípulos tinham visto. E ele quer pegar, porque isso envolve, né, esse acordar, né, esse despertar interno, né, dele. E aí ele se torna um nome, eu já tinha visto isso na tradição, que tem escritos sobre os discípulos na tradição. Quando a gente fala tradição, a gente está falando daquilo que foi produzido depois dos textos canônicos, dos textos bíblicos, de gente que esteve por perto, gente que conheceu, às vezes, discípulo do fulano, discípulo de Tomé, discípulo de João, parece que Policarpo foi um discípulo de João, ele narrou algumas coisas para um outro cara, ou esse outro cara narrou para Eusébio de Cesareia. Eusébio de Cesareia é um escritor ali do ano 300 e pouco ali da história do cristianismo. Então a tradição é aquilo que vai sendo construído, histórias que vão sendo contadas depois. E a tradição vai dizer que Tomé ele foi um missionário em mundos muito distantes, né, em ambientes, em terras muito distantes, como na Índia, por exemplo. Né? Ele tem até registros de Tomé na Índia, e relatos escritos aí, de que ele realmente é um dos que parte, como todos os demais, com exceção de João, ele foi um dos que foi morto, né, na sua função ali como apóstolo, né, mas ele, aliás, esse negócio de ser morto como apóstolo, isso para eles não era grandes coisas, assim, da gente pensar assim, nossa, mataram o cara, e o cara perdeu a vida, e isso foi ruim demais. Nada, para eles isso fazia parte do pacote de discípulo. Discípulo vive e morre como seu mestre. Né? Todos eles se orgulharam, se encheram de satisfação, considerando que eles estavam, duas coisas, né? Eles estavam tendo a oportunidade de morrer como mestre, e eles eram profundamente vinculados ao mestre, e a oportunidade de reencontrá-lo, né, logo após a partida, logo após a morte. Né? Então, é isso. Tomé, porque quando eu digo na Índia, né, porque tem um número de testemunhas da antiguidade que sugere que Tomé levou o evangelho até a Índia. Né? Existe até hoje uma colina perto do aeroporto de Chennai, na Índia, onde diz, né, que Tomé foi enterrado naquele local. Né? Há igrejas no sul da Índia cujas tradições remetem ao começo da era cristã e, de acordo com as tradições, diz que foram fundadas pelo ministério de Tomé, na Índia. Né? Lembrando que a Índia era um lugar que não interessava nem ao Império Romano. Era muito longe, muito estranho, muito perigoso no aspecto de doenças, enfim, até hoje, né? A Índia tem uns negócios assim, tem um negócio, uns terras, uns ambientes absurdos, assim, que a gente até hoje pensa assim, Deus me livre na Índia. Né? E isso há 2000 anos, Tomé, depois daquela declaração, né? Quando ele toca em Jesus, ele faz uma das maiores, ou a maior declaração pública, a mais incisiva declaração pública de todos os discípulos, que ao tocar, ele se ajoelha e diz, Senhor meu, Deus meu. Né? Ali você vê assim, o tamanho da coisa, do problema adormecido dentro dele, e do tamanho da ressurreição do seu ânimo. Ânimo é uma palavra latina, ela vem de alma, né? Tem a mesma raiz no latim de alma. O cara ressuscita a alma dele, né? E isso é no capítulo 20, né? No 28, no 20, 28. Então é isso. Realmente, como destaque ali do Fábio, um papel fundamental na expansão do Evangelho, né? É uma coisa assim, eu concluo dizendo que ambos, né, todos, sem exceção,
E Jesus foi construindo neles um, a confiança, né? Isso, Jesus vai trabalhando neles, né? E Jesus está fazendo isso com a gente. Isso se os barulhos do mundo, da vida, dos nossos projetos pessoais não estiverem nos ensurdecendo, né? Se a gente tiver, se os nossos olhos não tiverem focados apenas naquilo que nós definimos como sendo a nossa vitória e até mesmo o nosso Deus. Porque o que Jesus foi fazendo foi retirando os obstáculos e as distrações, e por isso que eles ficavam o tempo todo juntos, e devagar, Jesus foi construindo essa percepção, essa capacidade de ouvir, essa capacidade de ver Jesus de uma maneira, não só como um homem que haveria de recuperar os poderes políticos de Israel. Até hoje a gente fica nisso, né? A gente fica brigando nas redes sociais aí, achando que o cara que é o político fulano ou o político beltrano, ele vai trazer a redenção para o nosso país, inclusive para os nossos filhos, inclusive porque prosperidade é redenção na nossa consciência, né? Isso está em nós, isso faz parte da nossa, isso não é de hoje, isso não é de polarização política do século XXI no Brasil. Isso faz parte por eras e eras e eras, o indivíduo acha que as redenções, que a ideologia ou que determinadas formas de governo vão trazer o céu para a terra, né? E os discípulos também pensavam que Jesus ia fazer exatamente isso. Não tem exceção isso. Não tem nenhum discípulo que viu diferente a partir de certo ponto, depois da ressurreição, onde eles começaram a vir. Só a partir da ressurreição. Todos eles achavam que Jesus era o Messias. O Messias no sentido político, né? Mas Jesus vai construindo neles, né? Tem aquela coisa assim de quando Jesus entra no barco, eles entram no barco, eles vão atravessar o lago de Genezaré, vão passar ali, que é o famoso Mar da Galileia, eles vão passar ali e tal. E aí eles percebem que Jesus não tinha levado, que eles tinham se esquecido do pão. Não passar um tempo ali, né, em alto mar, mas a gente não trouxe a comida. Aí Jesus fala com ele: vocês têm olhos, mas não ouvem, ouvidos, mas não. Vocês têm olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem. Isso é muito, muito profundo. Logo depois, ele cura um cego e ele cura um surdo. Jesus. Ou seja, é a didática de Jesus para mostrar para eles assim: vocês precisam ver além, vocês precisam ouvir além. Esse é o papel de Jesus, e Jesus não vai exigindo deles que eles vejam ou que ouçam na primeira e segunda aula. Jesus vai devagar, com paciência, Jesus vai tratando todos eles. E por isso eles se tornam aqueles que se entregaram totalmente, de maneira plena, viveram e morreram por Cristo sem nenhum arrependimento, enfim, sem nenhuma aquela sensação de que, sem nenhuma dúvida, aquela sensação de que será que eu estou fazendo aquilo certo? Então, Tomé, que é aquele cara do será que Jesus ressuscitou mesmo? Eu queria ver. Que eu tô imerso num turbilhão de desespero e desesperança que eu preciso de ver isso, né? Todo mundo ali está igual, os discípulos no caminho de Emaús, está todo mundo igual, né? Todo mundo perdidaço, né? E ele é aquele cara que fala assim: Senhor, e aí de maneira plena, meio que cai as escamas dos olhos dele, né? E ele fala: você é meu Deus. Para um judeu falar isso, isso desde a Babilônia, né? Para um judeu falar assim, 500, 400 e poucos anos antes de Cristo, eles nunca mais, né, atribuíram, não quiseram fazer nem imagem, até os dias de hoje, né? Os caras, os grandes nomes importantes da Segunda Guerra Mundial, que beneficiaram os judeus na Alemanha e na Europa, eles foram homenageados em Jerusalém com árvores, né?
porque eles não fazem imagens, esculturas. Ah, vamos fazer uma imagem aqui aquele lá, Isaac Rabin, né, o primeiro-ministro importante deles. Faz nada, zero. Eles são iconoclastas, né? Eles não aceitam ícones, imagens em nenhuma situação, para que nada venha rivalizar com Deus. Coitados, eles só não entendem que às vezes as imagens estão dentro do coração deles ou na cabecinha deles. Imagens não são só aquelas que nós desenhamos, pintamos, fotografamos ou esculpimos. As piores imagens estão aqui, ó, na nossa cabeça. Essa é a fábrica de ídolos. Essa é a fábrica de ídolos, né? E Tomé, ele demonstra assim, não, você, meu Deus. E bom, é isso. Hoje, se vocês tiverem alguma participação, esses homens comuns, que Jesus os torna extraordinários para o Evangelho, não para eles mesmos, né? São os nomes que nos inspiram, e são os nomes que nos ensinaram, que continuaram com essa tocha, e foram entregando também a outros discípulos e outros e outros. E é isso que Jesus quer de nós. Não há, isso é satânica a ideia de que eu sou um cara de nada, eu sou um cara comum, eu sou um cara pequeno. Isso é verdade, isso aí não é satânico, não, isso é verdade. Todos nós somos grãos de areia. É satânica a ideia de que você é inútil para o reino de Deus. É porque você mesmo você mesmo é inútil para todas as coisas, aliás. E todas as suas utilidades passarão como vapor. Daqui a uns dias, por mais que você tenha sido útil, daqui a uns dias, daqui a uns anos, você, todos seremos esquecidos. Mas a questão é, para o reino de Deus, não é você quem define. Eu não presto, eu não sirvo, chama outro, estou fora. Não é você quem define isso. Porque Jesus torna qualquer tronco de madeira caído na floresta um violino Stradivarius, a peça mais cara, né? Da história, né? Nessa categoria aí. Para a sua glória, para o seu reino, né? E a glória sempre será de Cristo. Se alguém tiver alguma intervenção, alguma pergunta, ou algum ponto que gostaria de destacar, fique à vontade. Bom, um de cada vez aí. Bom, não havendo gratidão pela presença, alegria, né, pela presença do Fábio Abraão. Tem dois Fábios aí, eu estou me referindo ao Fábio Abraão, que nos visitou. Nós que não podemos ou não devemos visitá-lo por recomendação médica, né, por questão de imunidade, mas ele nos visitou nesta manhã, né, alegria, nós que temos orado, né, recebeu um rim, foi transplantado recente, e que bom, né, a gente saber que esse querido irmão, que tem muita coisa para fazer ainda na obra de Deus, Deus está restaurando a saúde dele de maneira plena, e foi um sucesso. Vamos orar por ele também, né, por essa presença e por essa grande vitória. Ele que é o nosso, né, em condições normais ainda está se recuperando, hospitalizado, mas em condições normais é o nosso auxiliador aqui nessa oficina, né? Ele sempre tem feito com excelência e alegria. Fala para nós aí, Fábio. Fala aí, pastor. Vou abrir aqui a câmera, eu estou aqui no quarto, tá? Tá, joia. Bom dia a todos. Estou bem. Tô numa fase assim, sabe aquela fase do jogo que tá quase acabando? Eu estou só esperando, porque para eu sair daqui eu tenho que receber um remédio do governo que só mesmo. Tô indo no banheiro de 30 minutos, 40 minutos. Gente, eu desaprendi, né, a segurar, eu tô aprendendo de novo. É um milagre, gente. Literalmente é um milagre. Mas Deus tem feito muitas coisas aqui, falado muito comigo aqui nesse tempo. A Ana Paula está aqui do meu lado.
Tá. Beleza. E é isso, a expectativa é eu sair daqui terça-feira, domingo já conecto com os irmãos normalmente de casa, e aí eu vou ficar um período isolado, mas vou estar junto com vocês aí, com certeza, em comunhão, em oração aí juntos. Obrigado, excelente aula, pastor, e Deus abençoe a todos. E muita gratidão pela oração da igreja, pelo carinho, pelo amor, muitas mensagens sendo recebidas aqui. Eu estou há quase uma semana sem fazer hemodiálise. Eu não vivo isso há 7 anos. Que coisa boa, né, gente? Glória a Deus, nós vamos orar por isso, né? Por essa ingratidão a Deus e ainda por essa recuperação plena. A gente às vezes não sabe, né? O quão caro é um rim, né? No sentido de para o corpo, né? Importante para o corpo, né? Caro não é no sentido literal, não, porque não pode comprar, né? Se comprar tá errado. E o Fábio vivendo com isso há tantos anos, né? Nessa condição, né? Fazendo hemodiálise, enfim, a gente às vezes não tem muita ideia. A gente acha que isso é uma coisa assim, rim é um órgão vital, é fundamental, e sem o bom funcionamento dele, a gente está em situações difíceis. Eu nunca vi o Fábio, foi do meu PG por anos, né? A gente esteve junto ali nas sextas-feiras, e eu nunca vi o Fábio reclamar de nada. É impressionante, né? As tristezas ocorrem, mas eu nunca ouvi triste, né? Mesmo tendo uma falta tão grande, né? No sentido fisiológico, né? Porque essa postura do Fábio, né? Essa firmeza do Fábio é só para nos mostrar que um homem com Deus, ele não tem faltas. Bom, eu estava aqui entrando, eu vou entrar no celular aqui para terminar. Antes da gente orar, só concluir. Quem tem Deus e nada mais, não tem menos, é uma frase de Tozer, não tem menos do que quem tem Deus e tudo mais, né? E isso eu vi, o Fábio testemunhou, né, de que quem tem Deus e não tem o funcionamento dos rins, não tem menos do que quem tem Deus e tem os seus rins funcionando. É porque Deus é pleno, Deus é aquele que representa tudo que a gente precisa. Vamos orar? Eu vou pedir ao irmão, pode ser, irmão Joel? Pode orar por nós, irmão Joel? Pela vida, por nós e mais ainda pela vida do Fábio, em gratidão e, e também é, para que ele se recupere plenamente. Está desligado aí, irmão Joel? Deixa eu ver se eu ligo aqui, porque agora eu estou no celular. Eu não estou conseguindo. Vou pedir o pastor Ismael, então, que ore por isso. Gratidão a Deus pelo Fábio, pela presença do Fábio, recuperação plena e que nós tenhamos um ótimo domingo e uma ótima semana. Amém. Vamos orar. Deus, nós bendizemos, louvamos o teu nome, porque o Senhor é o Deus que dá vida, o Senhor é o Deus que sustenta a vida, e nós nos alegramos muito com toda a recuperação do nosso querido irmão Fábio. Obrigado porque o Senhor ouviu as nossas orações, o Senhor ouviu o nosso clamor. Obrigado porque o Senhor cuidou de tudo, e no tempo do Senhor, todas as coisas aconteceram. Continuamos pedindo ao Senhor por toda a sua recuperação, toda a equipe envolvida nesse processo, quando o teu servo voltar para casa, que o Senhor também possa continuar guardando, livrando, ó Deus, ele de todo mal, cuidando plenamente de sua saúde, Pai. Cuida também da Ana Paula, sua esposa, renova suas forças, as forças das crianças, que
o Senhor possa continuar cuidando de cada detalhe, como o Senhor fez até aqui. Abençoa, Senhor, o restante do nosso domingo, que nós possamos viver esse dia em família, para a glória do Senhor. Também possamos estar juntos, celebrando, bendizendo o Teu nome. Abençoa a eleição do nosso conselho, logo mais em nossa Assembleia também. Que o Senhor continue nos guiando e nos direcionando. Obrigado pela vida do pastor Ramon, pela sua instrumentalidade. Continue abençoando o Teu servo, a Geis, os meninos, e abençoando a vida de cada irmão aqui, representando também sua família, Pai. Nós bendizemos e louvamos o Senhor no nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos, tenha um ótimo dia. Forte abraço. Tô entrando lá só para encerrar a gravação, mas Deus abençoe a todos. Obrigado pela participação. Deus abençoe, irmãos. Bom domingo. Bom domingo. Deus abençoe. Amém.